Nosso dia é pautado a partir da regra de São Bento, né? Da oração e do trabalho. Então, acordamos às 5h15 da manhã, acordamos e nos preparamos para a primeira oração do dia, que é as vigílias. 5h35 iniciamos vigílias lá na igreja. E depois de vigílias, nós temos um tempo de vigílias até laudes, que é às 7 da manhã, laudes com missa. Nós temos a Lécio Divina, individual na cela de cada monge. Depois aí nos preparamos 15 minutos antes da missa, o sino toca, e 7 horas iniciamos a missa conventual com oração das laudes, oração da manhã. E depois disso nós temos o café e aí iniciamos nossos trabalhos. Nós que somos noviços, postulantes, nós temos aula no noviciado, da parte da manhã. Os demais irmãos têm os seus trabalhos distribuídos aí ao longo do dia em cada parte do mosteiro. Depois, meio-dia, nos reunimos de novo para a oração da hora meridiana e seguido ao almoço, em silêncio. O almoço, sempre as nossas refeições são acompanhadas de leitura. Sempre almoçamos, jantamos em silêncio. Porque a vida do monge é uma vida de uma pessoa que se dedica à oração e à busca de Deus. Então nós buscamos Deus no silêncio. É quando escutamos a voz de Deus no silêncio. Então dedicamos a maior parte da nossa vida à oração, ao silêncio. Depois nós temos um momento de conversa, momento mais livre, que é o recreio. Nós podemos conversar, podemos rir, tudo mais. Depois temos o descanso e à tarde voltamos para os trabalhos. Até próximo de 5 da tarde. 5 da tarde temos a Lécia Divina novamente. E depois, 10 para as 6 da tarde, começamos a oração de véspera. Depois, em seguida, jantar, também em silêncio. E depois disso, recreio novamente. E por último, às 7h15, temos a oração de completas, que é onde é que fazemos na sala do capítulo. E depois disso, iniciamos o que nós chamamos de silêncio noturno, que aí começa depois de completas e termina com a missa no dia seguinte. E com a missa no dia seguinte, termina o silêncio noturno e começamos o silêncio diurno, que vai acabar com completas e assim continua a nossa vida, acabando um silêncio, começando outro. Assim basicamente é a nossa vida. E os irmãos que já estão na faculdade, pela parte da tarde, vão estudar, tem os estudos de filosofia e teologia. Yeah.
primitivo, e os historiadores, de um modo geral, costumam atribuir o nascimento da vida monástica a 3 fatores, né, que teriam dado, por assim dizer, início a ela dentro do ambiente do cristianismo primitivo. Esses 3 fatores seriam os seguintes. Alguns sugeriram que, cessadas as perseguições movidas pelo Império Romano contra os cristãos, o ideal do martírio, que era acalentado pelos cristãos primitivos, já não era mais possível de ser realizado, né? Daí, alguns cristãos se retiraram para o deserto e, nesse ambiente de solidão e de silêncio, começaram a viver e acabaram, por assim dizer, se habituando a esse modus vivendi, né? Por outro lado, alguns estudiosos julgaram que o fenômeno monástico teria se iniciado como uma espécie de tentativa de continuação, de prolongamento do cristianismo primitivo, que remontava, por assim dizer, à comunidade apostólica primitiva de Jerusalém. Havia um desejo, né, de seguir, de imitar radicalmente a Cristo, e com o esfriamento da vida cristã que começou a ocorrer depois da promulgação do Edito de Constantino, né, publicado no ano de 303, mais conhecido como Edito de Milão. Então teria começado a haver uma espécie de esfriamento da vida cristã. E muitos cristãos, preocupados em retomar aquele primitivo fervor que caracterizou a vida dos discípulos de Cristo nos primórdios do cristianismo, teriam optado por um gênero de vida mais radical, por um gênero de vida mais conforme a vida que havia sido levada pelos primitivos discípulos de Jesus Cristo, e isso teria dado origem ao movimento monástico. E haveria ainda uma terceira hipótese levantada por alguns estudiosos do movimento monástico para explicar o seu aparecimento na história, que seria a seguinte: alguns homens teriam se retirado para o deserto com o objetivo de travar um combate espiritual contra o demônio nos seus próprios domínios, né? Então, essas seriam algumas das explicações encontradas por historiadores do fenômeno monástico para tentar entender e compreender por que o monarquismo teria surgido no horizonte do cristianismo primitivo. Mas o fato é que, muito antes do aparecimento do cristianismo como um modus vivendi específico, nós vamos encontrar o que os historiadores costumam chamar de formas de existência monástica anteriores ao cristianismo. Então, no contexto do hinduísmo, no contexto do budismo e até mesmo no contexto filosófico entre os gregos, nós vamos encontrar verdadeiras comunidades monásticas. Dentro do contexto do cristianismo primitivo, nós vamos encontrar 2 formas específicas de vivência do que nós chamamos de vocação monástica. Primeiro, nós vamos encontrar a forma anacorética, ou seja, um modus vivendi de completo isolamento do mundo, né, em que o monge vive sozinho. E vamos encontrar, por outro lado, também a forma cenobítica de vida, a forma comunitária, que vai surgir no Oriente, mais precisamente no Egito, na Tebaida, com um monge chamado Pacômio, que é considerado
o fundador do modus vivendi cenobítico, ou seja, um estilo comunitário de vivência do cristianismo, tal como nós vamos encontrar já na primitiva comunidade apostólica de Jerusalém. O modelo para o qual os primitivos monges procuraram olhar e voltar sempre foi precisamente a primitiva comunidade apostólica de Jerusalém, tal como ela se encontra descrita no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. E aos poucos vão surgindo diversas comunidades monásticas, ao mesmo tempo, né, que uma série de homens que vão escrevendo regras, que vão escrevendo documentos e que vão se tornando, por assim dizer, códigos legislativos que vão orientar, por assim dizer, a vida destes homens. Então, a vida monástica, ao mesmo tempo em que ela surge como uma espécie de tentativa de prolongar o que foi vivido, o que foi experienciado por Cristo e por seus discípulos, antes no contexto do cristianismo primitivo, por outro lado, ela pretende ser também uma maneira radical de se colocar em prática, de se viver tudo aquilo que Cristo, que os apóstolos e que os cristãos primitivos procuraram viver durante a sua vida terrena. Naturalmente, nos primórdios, ela se caracterizou por um modo de vida simples, né, e que aos poucos foi evoluindo, como toda e qualquer forma de vida. O que se verifica com qualquer instituição humana se verificou também com a instituição monástica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, esteja sempre convosco.
noção de vida consagrada, mas era muito vaga, não era algo assim determinado, né? Vou ingressar no mosteiro, vou vestir um hábito religioso. A minha experiência foi nas férias de trabalho. E essa experiência foi radical, né? Mas isso aí comportou uma renúncia, né? Ter que largar tudo, uma vida que já tinha sido construída, não tinha formado família, mas tinha uma estrutura, um apartamento, um emprego. Mas me foi mostrado que viver a vocação seria mais importante do que isso. Alguma conquista material nesses 22 anos de trabalho, de emprego. Eu conheci numa experiência lá no Sul, numa fundação diocesana, um sacerdote, mas que lá se procurava viver a espiritualidade beneditina. Depois disso estive no Paraná e passei por Minas, aí de lá vim para cá, foi extinta a fundação, vim para a Bahia. Aqui em Salvador, no Mosteiro da Bahia, vou completar 9 anos aqui em janeiro. Cheguei aqui em janeiro de 2006. Meu nome é Dom Eduardo, vivo nos claustros há 13 anos. De início eu tive medo, né? Até uma questão de viver sem minha família, esse negócio todo. Mas de início lá contando a história, foi quando eu participava de tudo de igreja, dessa negócio de mesmo. Minha família me levava para a igreja, então quando eu entrei na adolescência eu não quis muito saber desse negócio. Mas teve um dia que teve uma campanha da fraternidade na casa da minha avó, que geralmente acontece no período da quaresma, e ela obrigou todo mundo a ir. E lá fomos nós. Depois eu comecei a seguir um grupo jovem que cantava e tudo nesses encontros, e me perguntaram se eu queria ir, cara. Eu fui e terminei, né? Questão de jovem, estava todo mundo junto, questão de jovem, eu vamos. E terminei ficando. Aí senti vontade de entrar para a vida religiosa, porém, de início era a vida monástica, mas tive muito medo de deixar minha família. Eu pensava que ia entrar no mosteiro, ia perder contato, esse negócio todo, tudo bem. Aí eu fui encaminhado para o seminário. E lá dentro do seminário foi quando eu aprofundei mais algumas coisas e descobri que realmente não valia a pena encarar a questão da vida monástica. E teve um livro que fez muito parte da minha vida, que foi a questão do Anselmo Green, O Céu Começa em Você. E esse livro me fez tomar a decisão de entrar para o mosteiro. E foi quando eu entrei, saí do seminário. Um mês depois eu já estava fazendo experiência no mosteiro de São Bento em Garanhuns, onde eu fiz toda a minha formação monástica, que foi em torno de 6 a 7 anos. E foi quando eu não consegui mais me adaptar, já perto de fazer votos perpétuos.
Algumas situações não estavam mais fazendo com que ali fosse o meu lugar. Então, recebi o convite, vimos para cá, eu e mais 3 pessoas, e eu estou aqui até hoje, depois de 6 anos. Bom, eu sou Dom Ângelo, estou no mosteiro já há 16 anos, mas para eu estar aqui hoje houve uma grande trajetória. Antes eu fui seminarista na Arquidiocese de Cuiabá. Já quando tinha 5 anos de idade, ou melhor ainda, quando tinha 5 anos de idade, eu brincava, falava com meus pais que tinha um grande desejo de ser padre. Achava bonito ver o padre na igreja celebrando a missa. Achava muito interessante. E o padre também tinha uma sensibilidade muito grande de incentivar as crianças, né, à religiosidade. E aquilo me tocou profundamente. Meus pais não me deixaram esquecer, né, esse desejo. E é claro que era um desejo meu e não deles. E que por isso crescia cada vez mais no meu coração. E aos 15 anos de idade, eu então os deixei e fui para o seminário da Arquidiocese de Cuiabá, onde vivi 4 anos como seminarista, me preparando para ser padre diocesano. Né? São aqueles padres que têm paróquia, que atendem o povo, que vai às capelas. Mas acontece que já no primeiro ano de seminário, eu percebi que não era minha vocação. A parte das tarefas, a parte do trabalho que os padres realizavam, que eu ia já tendo contato, vendo, né, percebi que não era o meu desejo, o que eu procurava mesmo não era isso. Então, um seminarista, muito amigo meu, me falou, né, da vida monástica, me falou do mosteiro. Eu não sabia o que isso significava. Ele então colocou um CD para eu ouvir dos monges de Ponta Grossa, chamava-se Salmos, o nome desse CD. E me encantou profundamente. Eu ouvi os monges cantando os salmos, né, que é basicamente a nossa oração, cantar os salmos. E isso me chamou muita atenção e um desejo profundo, então, de conhecer a vida monástica. É uma vida baseada no silêncio, na oração, na obediência, na contemplação, no trabalho. E percebi, então, que era isso que eu queria. E foi crescendo. Durante esses 4 anos, foi crescendo. Eu poderia ter deixado o seminário já no primeiro ano e procurado o mosteiro, mas o meu reitor ele preferiu que eu ficasse no seminário e ele então ia trabalhar a minha vocação, para que eu, me ajudando assim a fazer um verdadeiro discernimento da minha vocação. E realmente, no final do 4º ano, no ano de 99, ele então chegou e me disse: realmente, essa vocação é para a vida monástica. E ele mesmo se interessou bastante e entrou em contato com o mosteiro, inclusive já foi este mosteiro mesmo, ele entrou em contato e fez tudo o que era necessário para que eu pudesse fazer a experiência. Né? E vim fazer a experiência. Graças a Deus, foi a experiência mais bela que eu tive. Me chamou muita atenção, me tocou muito profundamente essa experiência e decidi que era isso então que eu deveria fazer, deixar o seminário, deixar a minha família, me distanciar mais da minha família, para então viver esse desejo, que antes de ser um desejo meu, é um desejo de Deus. Deus colocou no meu coração para que eu pudesse vivê-lo. Então ingressei no mosteiro. É verdade que não foi tão fácil, não foi tão simples assim. Os primeiros anos não foram simples, pelo fato de deixar a família. Pela primeira vez, eu ia poder ver a família depois de 1 ano e 8 meses. Isso, para mim, que sempre fui muito caseiro, muito ligado à minha família. E, então, foi um pouco difícil para mim, mas a gente, quando tem vontade, quando quer, supera tudo na vida. E superei. Graças a Deus, sou muito feliz por estar aqui, já completando os 16 anos. Já tenho um pouquinho de experiência, né, para poder passar para os mais jovens, os irmãos que estão ingressando hoje.
e dizer que nem tudo é tão simples. A vida é bonita, é agradável. Então, me chamo irmão Davi, tenho 22 anos, sou natural do estado do Pará, moro aqui no mosteiro há 10 meses. Bem, antes de vir para cá para o mosteiro, fui frade dominicano durante 4 anos, professei os votos lá, e depois de muito refletir, decidi vir para o mosteiro. Mas bem antes já tinha em mente, gostava muito da vida monástica, em mente em ser monge. E quando antes de entrar nos dominicanos, eu sempre tinha vontade de viver uma vida mais direcionada à contemplação, uma vida mais dedicada à oração. E quando eu busquei os frades dominicanos, ainda não conhecia os monges, principalmente os monges beneditinos. Então, quando ingressei na ordem dos pregadores, foi mais uma vida mais contemplativa. Então, chegando lá, fiz todo o processo vocacional, fiz noviciado, profissão religiosa, e no noviciado eu conheci os monges. E aí, como o pessoal disse popularmente, me apaixonei, foi a paixão à primeira vista, me encantei pela vida monástica. E passando tempo fui refletindo, fui amadurecendo a ideia, fui lendo bastante coisa sobre espiritualidade beneditina, visitando os mosteiros quando tinha oportunidade. E eu vi que aquilo que eu buscava desde criança, desde a minha juventude, minha adolescência, uma vida mais dedicada à contemplação, eu encontrava na vida monástica beneditina. E depois disso, depois de muita oração e reflexão, eu entrei em contato com o Mosteiro de São Bento da Bahia e fiz o processo de discernimento, o estágio vocacional, e ingressei aqui no início de janeiro. E no mês passado, em agosto, entrei no noviciado, no ano canônico, e foi durante esse processo aí de caminhada aí, de amadurecimento e de formação aí, para perseverar a vida toda no mosteiro. São Bento, de alguma maneira, é como que o resultado de toda uma tradição que o antecedeu e que ao longo de 2 séculos foi se consolidando, né, até chegar ao século V, que foi a época em que São Bento nasceu, né, mais precisamente no ano de 480. Mas o monacato beneditino, ele é antecedido por outras formas de vida monástica, como por exemplo o monaquismo basiliano, fundado por São Basílio de Cesareia, o monaquismo agustiniano, fundado por Santo Agostinho, além do que outras regras também surgiram, como a regra de São Cesário de Arles, e que vão influenciar São Bento e nas quais ele vai se inspirar para escrever a sua própria regra. Pois bem, o ideal que São Bento irá propor para si e para os seus discípulos não será um ideal diverso do ideal que foi vivido pelos cristãos primitivos e pelos monges anteriores a São Bento. Não, pelo contrário, São Bento, por assim dizer, herdou tudo aquilo que havia sido produzido pelos que o antecederam no caminho da vida monástica, agora com o senso prático de que ele era dotado na qualidade de romano, ele conseguiu, por assim dizer, sintetizar o legado dos antigos, e daí surgiu essa síntese extraordinária, né, que hoje em dia nós conhecemos como regra de São Bento, que acabou, por assim dizer, se impondo no Ocidente graças à sua sobriedade, né, graças à sua sabedoria e graças também ao seu senso de discrição, e acabou, por assim dizer, não apenas por suplantar as regras que existiam até então, como serviu de modelo e fonte de inspiração para outras regras que surgiram posteriormente.
Agora, é importante salientar que São Bento não teve, pelo que se sabe, intenção de constituir uma ordem tal como nós a conhecemos hoje. A realidade de uma ordem com constituições jurídicas e com todo esse aparato institucional que nós possuímos hoje é bem posterior a São Bento. Pelo contrário, o propósito de São Bento era muito mais modesto, era muito mais humilde. São Bento queria apenas criar um ambiente tranquilo, um ambiente de paz, um ambiente relativamente calmo, em que as pessoas, longe dos tumultos e das ocupações de uma vida secular, de uma vida mundana, pudessem se dedicar ao trabalho, pudessem se dedicar à oração, pudessem viver alternadamente oração e trabalho, e assim obter a sua santificação e chegar à vida eterna. O objetivo dele era este. Aqui dentro do mosteiro temos um sino interno. Esse sino interno ele só toca para as orações. Esse sino ele só toca fora do horário das orações, ele toca 10 minutos antes de cada oração, esse sino toca. Excepcionalmente ele toca quando acontece de algum irmão ter falecido. Aí esse sino toca fora do horário das orações. Então se você escutar, estiver no mosteiro e ver o sino tocar às 9 da manhã, 3 da tarde, é que aconteceu algum irmão faleceu. Então todos os irmãos correm, né? Geralmente algum irmão idoso já sabe que ele está já acamado e corre, vão lá para saudar o irmão que está falecido, né? E acompanhar esses últimos momentos dele. E os sinos da torre da basílica. Então, de manhã nós temos 5 sinos na basílica. 6 horas da manhã toca o sino que nós chamamos de sino fúnebre, que é dos Santos Anjos. Esse sino toca às 6 da manhã, todos os dias, e nas sextas-feiras, às 3 da tarde, que é a hora da misericórdia, esse sino toca. E quando morre algum irmão da casa, esse sino toca o dia inteiro. Ele toca até algum tempo de pausa, depois ele toca durante 1 minuto e tem um tempo de pausa. Então, de meia hora, esse sino toca durante o dia inteiro, quando esse irmão faleceu no mosteiro. E os outros 4 sinos, eles são distribuídos por solenidades, domingos, solenidades, festas e memória, que é organizada a liturgia. Então, quando é domingo, solenidade, tocam os 4 sinos. O fúnebre nunca toca junto, só os outros 4, né? Os solenes são que tocam São Sebastião, São Bento, Santa Maria e Santíssima Trindade. São os que tocam aqui. E o último é o Santos Anjos Fúnebre, que não toca nas solenidades. E quando é domingo solenidade, tocam os 4. Para todas as orações, laudes, missa, vésperas e vésperas. Hora meridiana toca apenas o sino 4, que é o Santíssima Trindade, que é o maior de todos. E nas festas, nós tocamos alguns sinos também, não todos. E quando é memória, que é dia comum, dia ferial que nós chamamos, como por exemplo na missa do tempo comum, só tocamos o sino 3 e o sino 4. Então assim nós organizamos o toque dos sinos. E temos toda uma tabela assim, para cada tempo, a cada ocasião, que sino pode tocar. Quando é uma solenidade que é presidida pelo abade, então na saída da procissão os sinos tocam também. Como quando nós estamos entrando na igreja, o sino toca, na saída também. E na hora da consagração, na missa, os sinos também tocam. Se não me engano é o sino 4 que toca, quando é pontifical, quando o abade celebra. E assim é a organização dos sinos do mosteiro.
elevada, tinha sido objeto da solicitude do Papa São Celestino aos bispos, que era como então se chamava algumas vezes, enviar elemento missionário falar. Mas nesse trabalho de conversão da Irlanda, a formação desse baluarte do catolicismo, que se conservou até os nossos dias, deve-se a São Patrício. Nós estamos no claustro do mosteiro e é a partir do claustro que tudo começa. O mosteiro ele é estruturado a partir do claustro. O que significa o claustro? O claustro é um local fechado, né, dos 4 lados, e ele tem uma simbologia toda especial para o mosteiro. Então o claustro ele apresenta uma espiritualidade. Eu costumo dizer que o claustro ele é a Sagrada Escritura aberta e também a regra de São Bento, que é totalmente cristológica. E nós podemos contemplar este claustro, esta realidade, né, espiritual. Então, o monge ele é convidado a viver no claustro, através do silêncio, da oração, e a contemplar, vendo o mistério da salvação, o mistério da criação. Então, nós temos no centro do claustro a fonte em pedra. A fonte, ela representa o próprio Cristo, né, de onde tudo parte e para onde tudo converge, né? O Cristo ele deve ser o centro de toda a nossa vida. E nós temos um belo jardim no claustro que faz referência a um novo jardim, ao jardim restaurado, né? Então o jardim lá do Éden, que foi o jardim perdido pelo pecado, então nós caminhamos para o Cristo, que é o novo, o homem novo, que restaura todas as coisas. Então é o novo jardim, o Éden restaurado pelo Cristo. E até a fonte nós temos 4 caminhos. Cada direção representa os 4 evangelistas. E representa também esses evangelistas que saem, que partem do Cristo, né, para anunciar a palavra. Então nós podemos contemplar a palavra de Deus partindo da fonte que é o próprio Cristo. No claustro também nós temos leste, oeste. Leste, biblioteca, oeste, a igreja. Então, porque os monges eles vivem a espiritualidade, mas também procuram o conhecimento, vivem muito o conhecimento, o estudo, a leitura. Então, de um lado está o lado espiritual e de um outro o intelecto, né? O espírito e o intelecto. Então, os monges sempre se preocuparam também, não somente com o espiritual, mas também com o conhecimento, para passar esse conhecimento para o outro. De outro lado, nós temos sul, o refeitório, e norte, a portaria. Então, são também aspectos muito importantes para a vida monástica. A portaria, norte, onde nós recebemos os hóspedes. E somente diz que o hóspede deve ser recebido como o próprio Cristo. Então, que esse irmão, esta irmã que chega até o mosteiro, seja acolhida com amor, com carinho. Os antigos monges corriam para a portaria logo que o sino era tocado,
com água para lavar os pés, lavar as mãos, o rosto do hóspede, com a maneira de receber bem. E de lá já se leva logo para o refeitório, né, para oferecer alimentação. E então temos esses aspectos, receber o hóspede e levar também para o refeitório. Também no claustro está o nosso cemitério, né? Um dos votos é o voto de estabilidade. E nesse voto de estabilidade se concretiza, ele acaba se concretizando na nossa morte, onde nós somos sepultados no próprio mosteiro, no próprio claustro do nosso mosteiro. Então, nós firmamos no altar, diante de Deus, diante do povo de Deus, da comunidade, esse nosso voto, esse nosso desejo de permanecer para sempre no nosso mosteiro. Dizer a você que a vida dentro do mosteiro, ela é linda, é maravilhosa, mas ela não é fácil. Eu digo isso porque o jovem ele vem hoje conturbado, a sociedade está conturbada. Eu digo isso pela própria experiência que eu tenho de colégio. Então ele está agitado, hoje é celular, hoje é computador, televisão, tudo é um meio de perturbar e nos trazer um pouco fora do que seria realmente uma vida em si, para si. Então o jovem ele não tem uma vida em si para si. Ele tem uma vida a partir do que ele acredita, que disseram, que acharam alguma coisa. Ele nunca tem uma opinião formada. Que isso é normal de jovem, diga-se de passagem. Meu primeiro dia dentro do mosteiro foi enlouquecedor. Foi quando eu percebi que o silêncio ele gritava. O silêncio grita, ele dói no ouvido. Porque quando você está agitado, você escuta música, você gosta de assistir televisão, você tem toda uma vida lá fora, quando chega dentro do mosteiro o tempo para. E quando o tempo para, é a hora que você se defronta consigo mesmo. E o maior medo das pessoas é se encontrarem consigo mesmo. Porque a gente nunca sabe quem nós somos. Nós nunca sabemos nossas potencialidades e as nossas debilidades. E é justamente no silêncio, onde acaba tudo, onde você não tem mais influência de nada, é que você vai ver quem realmente você é. Muitas vezes a imagem que a gente encontra não é muito boa de nós mesmos. No início para mim foi muito forte por mudar radicalmente de vida. Então, eu tinha uma vida no convento, uma vida, como nós chamamos, uma vida muito mais pastoral, de trabalho de paróquia, de saídas para auxiliar o grupo de jovens, essas coisas. Então eu tinha uma vida, vamos dizer assim, um pouco mais ativa exteriormente. Então eu tinha muitos trabalhos, eu tinha inúmeros tipos de pastorais, não só de paróquia, mas como pastorais em meios populares. E depois vim para o mosteiro se dedicar aqui exclusivamente ao claustro, à vida contemplativa, à oração, aos trabalhos no mosteiro. Então a experiência no início para mim foi um pouco forte, porque foi uma mudança muito radical. Mas com o passar do tempo, se tem vocação mesmo, a pessoa ela se adapta e se acostuma, né? E a minha experiência aqui é muito boa. Eu gosto muito daqui do mosteiro, gosto muito da vida claustral. A vida é bonita, é agradável, nos enche de alegria, porque é uma realização profunda da nossa vontade, ou da vontade de Deus em nós. E isso me deixa muito feliz e realizado. A gente se perde muito, a sociedade hoje se perde muito falar, no muito escutar, sem filtragem. Então se transforma numa grande, como diz algumas pessoas, numa grande logorreia, né? Há necessidade terrível de se falar. Se falar. Não tem necessidade de se falar muita coisa. O encontro consigo mesmo talvez seja a maior conversa que a gente tem, onde nós somos os nossos próprios terapeutas. Bless
O que é que São Bento propôs como ideal existencial para os seus discípulos? Nada mais, nada menos do que a alternância de dois elementos que, segundo ele, constituiriam os meios de santificação, né, através dos quais os monges procurariam a Deus. O objetivo fundamental e por excelência da vida monástica é o procurar verdadeiramente a Deus através do trabalho e através da oração. Por assim dizer, as duas grandes pilastras de sustentação da vida monástica, né, e das quais, por assim dizer, os próprios evangelhos e as cartas apostólicas falam o tempo todo. Então, São Bento se inspirou nos monges anteriores a ele e também nos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, né? Se você lê o Evangelho, você constata que o próprio Cristo trabalhou e proveu as suas necessidades, por assim dizer, com o sustento do seu próprio trabalho. Nós sabemos também que os apóstolos exerciam um trabalho com o qual eles se autossustentavam. Nós sabemos que São Paulo era fabricante de tendas, né? E o próprio São Paulo, numa das cartas dele, chega a reprovar a ociosidade e a dizer que aquele que não quer trabalhar também não deve comer. Por outro lado, a insistência constante na oração. Pois bem, pelo trabalho manual, o monge, por assim dizer, evita a ociosidade, que São Bento considera como a mãe de todos os vícios, e pela oração ele vai progressivamente se santificando e, ao mesmo tempo, santificando também o seu tempo no mosteiro e contribuindo para a santificação da comunidade e também do mundo pelo qual ele deve orar. Pois bem, estes são os dois grandes instrumentos que São Bento quer que no mosteiro sejam exercidos pelos monges. Na regra, São Bento distribui o tempo cotidiano dos monges no mosteiro em função destas duas grandes ocupações. Ora, os monges devem trabalhar e ora, os monges devem se consagrar à oração. Agora que, naturalmente, na tradição beneditina, sobretudo, como também na tradição monástica, de um modo geral, este trabalho de que São Bento fala na sua regra, ele pode assumir uma multiplicidade de variedades muito grande. São Bento não se refere apenas ao trabalho manual, se bem que existe um capítulo da nossa regra intitulado do trabalho manual cotidiano, mas poderá ser um trabalho intelectual, por exemplo, como os monges copistas que na alta Idade Média se dedicavam à transcrição de manuscritos, os monges intelectuais, por exemplo, que se dedicavam a traduzir determinadas obras, os monges que escreviam, os monges que davam aula nas chamadas escolas claustrais, os monges que realizavam trabalhos externos. Nós sabemos que a Europa foi, por assim dizer, evangelizada, o Evangelho foi, por assim dizer, levado a povos pagãos que ainda não conheciam a Cristo através do trabalho missionário realizado pelos discípulos de São Bento, né? De sorte que no passado, como hoje, este trabalho pode assumir, por assim dizer, uma gama bem específica de variedade. Não se trata apenas de uma única modalidade de trabalho. Agora, para São Bento, o que se deve evitar a todo custo é precisamente o mal da ociosidade, que ele fulmina assim, com muita severidade. E quando os monges não estiverem trabalhando, os monges naturalmente devem estar orando, né? São Bento também, na regra, ele prevê o que nós poderíamos chamar de uma espécie de labor pedagógico destinado, por exemplo, à educação de crianças
que no passado eram formadas nos mosteiros e que depois decidiam, por assim dizer, se tornar monges. Existe um capítulo da regra chamado dos filhos de Jó, dos filhos de nobres, que são oferecidos ao mosteiro. Então, os pais, muitas vezes, conduziam as crianças ao mosteiro para que lá elas fossem educadas pelos monges. Algumas permaneciam no mosteiro, depois seguiam a vocação monástica, outras depois voltavam para a sociedade civil e iam exercer uma profissão, se tornavam pais de família, honrados e virtuosos, mas sempre carregando por toda a vida aquela carga de formação recebida durante os anos passados no mosteiro. E, naturalmente, com o passar dos séculos, surgiram outras obras, por assim dizer, que os monges passaram a realizar, como, por exemplo, colégios, faculdades, que passaram a ser agregados aos mosteiros, sobretudo porque é uma tradição da nossa ordem o labor intelectual. Eu vim para ser monge, embora que minha família tivesse educador, estudante, mas eu vim para ser monge. E terminou acontecendo de que, por uma necessidade, precisava ser um professor de educação religiosa, e eu entrei, me candidatei e comecei por aqui. Aí depois eu fui dando aula de educação de filosofia e sociologia, passei por todas as etapas dentro do colégio, né? Educação infantil, fundamental 1, fundamental 2, dando aula também no ensino médio. Eu não sei se por bem ou por mal, aí me botaram como vice-diretor, né? É a função que hoje exerço dentro do colégio, embora que para os monges, a educação ela foi por um acaso. Ela não é vocação do monge, é assim, abrir colégio, né? Mas sempre aconteceu, desde o decorrer da história monástica, porque os pais tinham confiança, era o único meio de educação na Idade Média, e os pais tinham confiança de deixar seus filhos com os monges, né, para educar. E foi quando surgiu as primeiras escolas, né, que a gente chama de escola claustral. E foi quando surgiu as primeiras escolas, e até hoje a gente está assim. Necessariamente não quer dizer, né, que a gente tenha nascido para a educação, que não nasceu para a educação. Mas as pessoas viram em nós, talvez um emblema, alguma coisa que disseram, meus filhos podem ser educados por eles. E assim foi durante toda a Idade Média e até hoje. Os grandes mosteiros do Brasil, todos eles têm colégio. Então, aqui é a minha vida. O lema do nosso colégio é educação para toda a vida, porque a gente acredita que não estamos formando, eu não sou simplesmente um professor, eu sou educador. Então, ao mesmo tempo que eu passo conteúdo, eu passo vida, eu passo ensinamento para a vida. Então, hoje para mim é um orgulho quando eu encontro meus ex-alunos ou alunos mais antigos do colégio, diz, olha professor, muito obrigado pelo que o senhor me fez, que o senhor ensinou e não sei o quê, e hoje eu educo minha família assim, então isso dá uma certa alegria muito grande para a gente, porque a gente sabe que todo o trabalho que a gente fez valeu a pena. Todo o cansaço de atender muitas vezes um por um, de escutar situações e confusões, valeu a pena, porque a gente sabe que não está saindo daqui uma pessoa só com questão de matérias na cabeça. A gente educou para a vida. Então, aí é que está a nossa missão social, né? De formar cidadão consciente dos seus direitos, mas também dos seus deveres, enquanto objeto social. Temos 5 momentos de orações durante o dia e intercalamos a oração com o trabalho. Paramos a nossa oração para o nosso trabalho, ou melhor, paramos o trabalho para a nossa oração, e assim vamos vivendo a nossa espiritualidade. O nosso lema é ora et labora, trabalhar e orar, e viver a contemplação também dentro do silêncio que nos é proposto, e a obediência à Santa Regra, a regra do nosso Pai Fundador, São Bento, a obediência ao superior, que é o nosso abade, e a obediência à comunidade, em viver bem a vida comunitária. Este mosteiro Arquiabadia de São Salvador foi fundado mais precisamente
no ano de 1582, portanto já tem mais de 425 anos de existência. Mas foi no ano de 1575 que o Frei Pedro de São Bento Ferraz, né, chegou aqui na cidade de Salvador, juntamente com alguns outros companheiros, né, e se instalaram no que hoje é um mosteiro, mas que no passado era uma espécie de coluna e na qual havia uma ermida dedicada a São Sebastião, né. Só que esse mosteiro, por assim dizer, do ponto de vista da construção da casa, do lugar onde nós estamos hoje, ele passou, por assim dizer, por dois períodos. Houve a construção de um primeiro prédio, que foi realizado aí pelo final do século XVI, e depois veio a construção do prédio final e definitivo, que é o que nós temos hoje, e que foi feito por obra de um monge aqui da casa também, e que era arquiteto. Então, esse projeto foi concebido no estilo neoclássico, que é justamente o prédio atual, e o começo da obra foi aí no século XVII, e teria sido concluído ao final do século XIX. Então, são mais de 425 anos de história. E os monges que chegaram aqui para realizar a fundação do mosteiro vieram de Portugal, de modo que o mosteiro tem, desde as suas origens, uma relação muito íntima com Portugal. Um detalhe também muito importante da nossa história é que no ano de 1624 ocorreu uma invasão holandesa aqui na Bahia, e o mosteiro sofreu um ataque, houve saque, houve pilhagem aqui dentro do convento. Mas, apesar de todas essas dificuldades que nós atravessamos, nós conseguimos resistir heroicamente e estamos aqui ainda hoje. Agora, que ao longo desses mais de 425 anos, os trabalhos exercidos foram os mais diversos. Há quem diga que, por assim dizer, o mosteiro de São Bento de Salvador praticamente nasceu com a cidade de Salvador, e cresceu lado a lado com a cidade de Salvador, se desenvolveu paralelamente à cidade de Salvador. Claro, naturalmente são dois desenvolvimentos em sentidos diferentes. A cidade se desenvolveu num sentido, o mosteiro se desenvolveu no outro. Existe um aspecto religioso, uma dimensão sacra existente. No mosteiro, naturalmente, essa dimensão religiosa existe muito forte também na cidade de Salvador, mas nós podemos observar que houve uma evolução paralela, por assim dizer, da cidade de Salvador e do mosteiro de São Bento. E desde 1582 nós estamos aqui. Veni Sancte Spiritus et emite celitus, lucis tu et radium. Veni Pater Pauperum, veni Data Munerum, veni Lumen Cordium, Consolator o fundador de uma comunidade que chama A Barca, uma comunidade religiosa, e ele escreveu um livro que se intitula A Comunidade, Lugar da Festa e do Perdão. E realmente, eu vejo a comunidade como um local
da festa do perdão. É o local da festa porque se vive entre irmãos, ou seja, não precisa de muito, né, para existir uma festa, uma alegria contagiante, né? Qualquer coisa nós nos alegramos juntos, nós festejamos. Mas também é o lugar do perdão. Sabe o lugar do perdão? Porque é o lugar onde um machuca o outro, né? Onde um, às vezes, por uma palavra, por um ato, fere o irmão e nós precisamos perdoar, não precisa perdoar. Então é o local do perdão. Então é o lugar perfeito, né? Aprender a perdoar. Isso é o que Nosso Senhor mais pede no Evangelho, o perdão. O que é perdoar? Perdoar é doar para o outro, é se doar para o outro, né? Para o outro, doar. Então, é uma doação completa para o irmão. E é um aprendizado. São Bento também fala que a vida comunitária é uma escola, o mosteiro é uma escola do serviço do Senhor. Então nós estamos aqui aprendendo. Ninguém entra já sabendo viver em comunidade, ninguém entra já sabendo o que é ser monge, né? Mas nós vamos aprendendo. Na verdade não é fácil viver em comunidade, mas é muito feliz poder viver em comunidade. E São Bento fala que a vida comunitária é a vida perfeita, porque na comunidade nós aprendemos muito, e sobretudo perdão. Aprendemos a perdoar, aprendemos a amar o irmão, assim como ele é. Cada irmão é um mundo, é uma realidade diferente, teve uma educação diferente, ele traz os traços da sua família, da sua cultura particular. E aqui nós formamos uma grande comunidade com essa divergência. E é preciso saber viver essa divergência, né? Assim como você precisa se apresentar diante do irmão e ser aceito pelo irmão, também você precisa aceitar aquele irmão como ele é. Então, quando isso começa a acontecer, então as coisas se tornam mais fáceis. Mas é preciso saber perdoar, é preciso saber amar, é preciso aceitar o irmão. A vida comunitária é uma vida muito boa. Né? Então, a ajuda dos irmãos, sempre precisamos dos irmãos ajudam. Agora, como sabemos, a vida comunitária ela requer muita paciência e é um dom de Deus viver comunitariamente. Porque você imagina numa casa onde moram várias pessoas e cada pessoa vem de uma cultura diferente, de uma educação diferente, de regiões diferentes, né? Então, sempre, algumas vezes, pode haver atritos, como não. Mas isso é comum onde várias pessoas moram. Mas como nós somos uma comunidade monástica, uma comunidade onde nós pautamos a nossa vida pelo Evangelho, então nós superamos essas coisas, né? Por exemplo, numa empresa há pessoas que querem subir e querer melhorar de cargo, então usa as pessoas como escada, né? Pisa em cima das pessoas para subir de cargo, né? Isso aqui dentro não existe, porque nós pautamos nossa vida pelo Evangelho. Esse é o nosso sinal de direção, é o Evangelho. Então tudo completo. Então a vida comunitária é muito importante para o monge. E isso completa a nossa vida dentro do mosteiro. A oração coral. Como podemos perceber aqui, o nosso ofício é tudo coral, né? Então os irmãos respondem a oração que o cantor pronuncia, o primeiro verso, e toda a comunidade responde, né? Que é um símbolo em que nós concordamos com aquela palavra que o cantor está proferindo o salmo, né? A nossa resposta. Então tudo nosso é feito comunitariamente. Todas as nossas orações e os nossos trabalhos são feitos comunitariamente. É muito importante, é o que São Bento frisa na regra. Então, as pessoas não entendem muito, né? Você largar a vida que tem lá fora e vir para o mosteiro. E alguns já confundem com monge budista, né? A coisa de lá com a roupa laranja e tudo mais. Ser careca e isso. E até explicar tudo para as pessoas o que é ser um monge católico. Mas o que mais assusta as pessoas é a clausura. Claro que nós estamos aqui fechados aqui, né? E a clausura é muito importante para o monge. Se não houvesse clausura, né, não há vida monástica.
porque é uma coisa importante, a oração e a clausura, muito importante para o monge, para existir a vida monástica. E para a nossa família, minha família mesmo, entender que eu tenho que ver alheio às coisas do mundo, que não tem que estar me importando com coisas de última geração, com lançamentos, com roupas e tudo mais. Você vê que nós usamos o hábito o dia inteiro, né? Então temos que preocupar com roupa. E viver despreocupado disso tudo mais. Então a minha família não entende. Minha família é uma coisa assustadora, né? Viver dentro de uma clausura trancada, né? Poder estar passeando, estar andando, estar na rua, viajando. Eu passar 24 horas do meu dia dentro do muro, como mesmo minha família fala, trancafiado dentro do muro, é uma coisa de louco. Alguns da minha família sabiam que eu estava ficando louco, que não era normal, que tinha que ver o que é isso, né? O que estava acontecendo. Porque você vê que a maioria dos jovens aproveitam a vida, né? Entre aspas, porque eles dizem que estão aproveitando a vida, mas é uma coisa muito vazia. Então, para a nossa sociedade hoje é uma loucura. Mas não entende que a vida monástica, a busca dela é uma busca de Deus. A pessoa quer se dedicar totalmente a ela. Então, assusta um pouco. Ninguém é forçado a ficar dentro de uma casa religiosa, né? A pessoa só deve ficar ali se ela sente que ela está cumprindo um desígnio. Que o chamado dela é divino, mas que isso aí não deixa, tira dela a condição de ser humano, que ela tem que diariamente procurar se trabalhar. Assim. Então, a liberdade, ela está justamente no ato de você dizer sim ou não. É você que diz, não é ninguém que diz. Então, não foi ninguém que me botou aqui dentro, fui eu que quis entrar. Então, aí está a minha liberdade. A liberdade não é estar fora e fazer correr rua acima, rua abaixo. Eu tenho todas as chaves da porta desta casa. Eu poderia sair o que eu quisesse, bem entender. Mas para eu sair desta casa, no qual eu optei ficar aqui dentro, eu pergunto ao meu superior se eu posso sair, porque a liberdade foi minha de estar aqui dentro. E realmente, o claustro, ele assusta, ele é aterrorizante. Para quem vive numa superficialidade de liberdade, porque a maior liberdade é você dizer o que é ser livre. E eu sempre pergunto às crianças, o pássaro é livre porque voa porque é livre. E eles ficam naquele dilema, né, filosófico. Não, ele voa porque é livre. Ele é livre porque voa. Aí eu disse, nenhum nem outro. A nossa maior prisão está aqui dentro. E a nossa maior liberdade está aqui dentro. Eu posso viver numa cadeia e ser livre na minha cabeça. Eu posso viver livre e ser preso a alguma coisa ou alguém e aquilo ser a minha vida. A liberdade está aí. É uma questão filosófica, livre-arbítrio. É você ter consciência do que você quer, você deseja dizer sim ou não. E eu disse sim àquilo que eu estou, àquilo que eu procurei. E estou aqui. E não é uma prisão, de forma alguma, né? Assim como alguém se une a uma mulher em matrimônio, né? Alguém se torna médico, né? Procura medicina, advogado, também é alguém que procura a vida monástica, procura o mosteiro, né? A clausura. Então, eu me identifico com a clausura. Se alguém me pergunta se eu sou feliz, como minha família sempre pergunta quando eu ligo, você está bem aí? Você está feliz, está contente? Eu digo, olha, eu sou muito feliz, muito contente, sou uma pessoa muito feliz. Não tem nada que reclamar do mosteiro, não tem que dizer assim, isso me faz mais feliz, isso me faz menos feliz. Não, eu sou feliz por inteiro aqui, tudo me completa no mosteiro, né? E desde o primeiro horário, quando eu acordo, que eu ponho o pé no chão, até o último, eu sou uma pessoa muito contente aqui. E viver essa vida que eu sempre busquei, dedicada à oração, rezar pela minha salvação, pela salvação do próximo, rezar pelas intenções da igreja, rezar pelas pessoas que estão lá fora, então isso me completa, né? Então dedicar a vida exclusivamente a buscar Deus, a falar de Deus, né? Então, para mim, eu sou uma pessoa muito contente, eu gosto muito da vida no mosteiro. E, por exemplo, eu digo por mim mesmo, não me arrependo, de jeito nenhum, sou muito contente aqui. E não me arrependo de jeito nenhum de ter vindo para o mosteiro. Sou muito contente. Acho que me arrependeria se eu tivesse ficado lá fora do mundo. Aqui dentro não. Sou muito feliz mesmo.
E é uma vida muito, para quem tem vocação e acerta essa vocação mesmo, eu digo que a pessoa vai ser feliz o resto da vida, que é muito contente. Tudo no mosteiro completa o monge, tudo. A vida no mosteiro é muito perfeita. Tem as suas dificuldades, obviamente nós somos humanos, nós temos os nossos defeitos, mas a vida monástica, se vivermos tal qual ela é, ela nos completa e no final da vida a gente pode dizer que fomos realizados a vida inteira como homens felizes que dedicaram a sua vida a Deus e rezando pela sua salvação e pela salvação do próximo. Sim, eu sinto que é um propósito de vida, né? Mas nunca deixamos de ser humanos, né? Totalmente realizados só na visão beatífica que todos nós buscamos, né? É algo que nós construímos aqui no dia a dia. Olha, felicidade plena, claro, olhando no prisma religioso, é Jesus Cristo, né? E se eu estou aqui é porque eu optei por Ele. Então eu acredito nisso. Porém, as maiores guerras, quando acontecem, a gente se assusta hoje com o que está acontecendo hoje no mundo, essa situação todinha, né? Mas a pior guerra, ela começa dentro de nós. Então, quando a gente vem para a clausura, a gente não está correndo do mundo. A gente não tem medo do mundo. Talvez seja porque a gente seja mais corajoso e decide, não só por você, mas pelos outros, entrar num lugar e rezar pelas pessoas. A função do monge é rezar pelo mundo e pela igreja. Enquanto muitos hoje estão esquecidos de ter esse encontro pessoal consigo mesmo e com Deus, nós estamos fazendo isso aqui por eles, estamos rezando por eles, estamos pedindo a Deus por eles e agradecendo pela vida de cada um deles de modo geral. Então, do meu ponto de vista, a grande guerra começa internamente. Então, se eu encontro Deus, que é o meu maior bem, que é a minha maior felicidade, então eu estou bem. Não quer dizer que isso seja fácil, mas quer dizer sim que é possível. É possível, sim. Oxalá chegarmos no último dia da nossa vida, né, e dizer, aprendi hoje a ser monge, aprendi hoje a amar minha comunidade, a viver em comunidade. Então, no meu último suspiro eu posso dizer, perseverei, aprendi.